Vote pelo SUS. Pela garantia do direito humano à saúde. Olá, bem-vindos ao primeiro episódio do Vote pelo SUS, a nova série de podcasts que vai te conectar com as lutas pela saúde no Brasil. Aqui vamos conversar com lideranças de movimentos sociais e organizações populares que lutam pelo direito humano à saúde e pela defesa do SUS, o Sistema Único de Saúde. Nesta série de episódios, vamos apresentar um pouco mais sobre a história e o funcionamento de movimentos e organizações que integram o Fórum DH Saúde, que se propõe a fortalecer, formular e promover várias lutas e ações em defesa do direito humano à saúde. Neste primeiro episódio, vamos começar a conversar sobre os desafios e as conquistas do nosso sistema de saúde e entender como cada um e cada uma de nós pode fazer a diferença. Acompanhe a gente nessa jornada e juntos vamos fortalecer o SUS, trazendo o tema da saúde pública para o debate nessas eleições municipais. Neste primeiro episódio, quem conversa com a gente é o Juan. Você pode começar se apresentando e contando para a gente de qual organização você participa, Juan? Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Juan Wendel, eu sou aqui do estado do Amazonas e hoje eu represento dentro do Fórum Nacional a União de Negros e Negras pela Igualdade ao Negro, e tem mais aí de 36 anos de existência na luta contra o racismo no Brasil. Podia falar um pouco para a gente quais são as ações, assim, o que é a principal atuação e como é que funciona um pouco o trabalho da Unegro no Brasil? Claro. Gente, ao Negro, como eu falei aqui, né, na apresentação, é uma entidade que já tem 36 anos de história. A gente está nas 27 capitais do país, né? Desenvolvendo um trabalho aí dentro das periferias. Quando a gente fala das comunidades, quando a gente fala de território, quando a gente fala de políticas públicas, o grande diferencial da Negro é porque a gente debate um todo, né? E aí a gente tem trabalho de base nesse todo. A gente tem trabalho de base na saúde, a gente tem trabalho de base na questão do meio ambiente, a gente tem trabalho de base na questão da segurança pública, que para a gente é uma pauta principal, principalmente por conta dos altos índices de violência contra as pessoas negras dentro de favelas, dentro de comunidades. E a gente trabalha nesses setores sabendo que a gente precisa de mais políticas públicas, né? Para que a gente consiga empoderar mais pessoas relacionadas a essas pautas, né? A gente tem rodas de conversas, a gente tem encontro, a gente tem, de 4 em 4 anos, o Congresso Nacional da Unigro, que é um espaço onde reúne aí, toda a Federação Brasileira, né? Onde a gente está organizado para que a gente possa discutir o que de fato importa nos próximos 4 anos de gestão que acontece, e acaba que a gente tem uma avaliação assim de que o nosso país ele precisa de mudanças, né? A gente, por exemplo, sabe que quase 51% da população brasileira são de mulheres e mulheres pretas, né? E a gente tem aí um comando incrível também na direção nacional da Negro, de mulheres que têm a capacidade de pensar um Brasil com desenvolvimento correto, para que a gente consiga atravessar aí esses momentos de racismo estrutural que a gente tem, né? Quando a gente traz aí, a gente pega a história, e por isso que muitos movimentos negros nasceram no Brasil, é que a gente sabe que o Brasil ele foi construído em três pilares, né? O machismo, o racismo e o patriarcado. Então, a gente debate a evolução da nossa sociedade estando e apontando a nossa realidade, né? E por isso que a gente debate todas as frentes possíveis: educação, saúde, economia, saneamento básico, meio ambiente, porque para a gente também não é só importante debater raça e cor. É importante debater como a pessoa vive na sociedade, que a gente sabe que a nossa sociedade hoje brasileira tem muita dificuldade, principalmente de políticas públicas voltadas para pessoas pretas e pretas na sociedade. Então, é assim que a gente se organiza. Basicamente, a gente adora uma periferia. Então, onde você estiver nesse país, estiver dentro de uma periferia, vai ter um negrinho lá debatendo, organizando, porque o importante é isso, é conquistar mentes e corações para que essas pessoas sejam antirracistas.
E também acho que uma coisa interessante, né, Rua, é a gente entender um conceito mais amplo de saúde, né? Então, quando a gente fala que as organizações, que os movimentos debatem, trabalham, né, discutem, conversam e propõem ações para a saúde pública, é muito mais do que falar do atendimento médico, atendimento, né, de resolução de doenças, né? É um conceito de saúde também que é muito mais amplo e que envolve várias coisas do nosso dia a dia, né? Sim, com certeza. E aí, é importante a gente se atentar, viu, e às vezes quando a gente fala de saúde, que a gente fala da população, negra do Brasil, a gente também entra na questão, da saúde tradicional, né, o que que a população negra tem a oferecer, porque tem, de fato, os cuidados, por exemplo, da população de povos de terreiro, né. E quando a gente chega nessa pauta de saúde, às vezes as pessoas ficam meio confusa. Mas será que de fato a gente cuida das pessoas, a gente que é preto, que é de povos de terreiro? Será que mesmo existe uma veracidade científica nisso? E eu queria dizer para vocês que existe uma veracidade científica nisso, né? O que a gente desenvolve basicamente dentro desse contexto da saúde, e aí, de fato, a ciência junto com o espiritual, que a gente acredita, elas têm relações bem próximas, viu, gente? Elas andam juntos. Então, não existe essa contradição de que a nossa espiritualidade, a nossa ancestralidade, não compactua com a ciência. A gente compactua com a ciência, inclusive a gente anda junto para que, de fato, a gente consiga desenvolver um SUS mais amplo, mais transversal, mais popular, que todo tipo de pessoa consiga acessar e se sentir, de fato, reconhecido no Sistema Único de Saúde, né? E a gente acaba trazendo, de fato, esse debate para dentro das periferias, o que é uma saúde pública, né? Porque, como eu falei para vocês, a gente está interessado em todo o debate possível. O que a gente vê, por exemplo, nas realidades das comunidades, é que não existe um acesso amplo dentro das redes municipais de saúde pública, né? A gente não vê, por exemplo, o saneamento de esgoto básico dentro das comunidades, porque isso também é saúde. Como é que escorre, né, os esgotos? Essa água é tratada, não é tratada? Como é que chega essa água, por exemplo, na casa de quem mora dentro de periferias, de favelas, enfim, principalmente dentro de quilombos, que é muito difícil o acesso à água potável. Então, tudo isso a gente tem essa preocupação, porque é relacionado à saúde pública, né? E quem isso afeta? Eu acho que é essa a pergunta que a gente tem que fazer. Quem isso afeta? São pessoas brancas que moram em capitais grandes? Não são, são pessoas negras, quilombolas, muitas vezes indígenas que são aldeados já, né? E aí a gente traz esse discurso dizendo o seguinte, é que como a gente está falando, inclusive, de uma política pública que virou o nosso maior triunfo, né, de política pública, que é o Sistema Único de Saúde, a gente está dizendo que esse sistema precisa ser amplo. Como é que ele chega nessas comunidades, né? Porque eu falo aqui do interior do Amazonas, né? Eu falo do município de Itapatiara. E assim, existe comunidades, por exemplo, aqui no meu estado, que para eu chegar lá são 8 dias de barco. E como é que é a saúde pública, né, lá? Então a gente precisa fazer uma avaliação que os estados brasileiros não são iguais. E tem várias especificidades que a gente precisa debater. A gente precisa de um sistema único de saúde que não só paute os nossos territórios, mas que conheça as nossas realidades, né? E por isso que o movimento social organizado, o movimento negro, o movimento de mulheres, nesses interiores, são extremamente importantes. Porque se o Estado, que tem a função de chegar, organizar, oferecer mais políticas públicas na questão da demanda dos territórios, não faz isso, os movimentos sociais, que inclusive a Negro e outras entidades estão nesses municípios, têm esse dever de pautar o Estado e dizer: olha, aqui a gente tem uma necessidade. Aqui a gente precisa ampliar o acesso ao Sistema Único de Saúde, ao SUS. A gente precisa de 2 casinhas, 2 postos de saúde, porque a demanda está muito grande. Então, a gente tem essa missão. Não só de pautar, mas sim de ajudar. Inclusive, a gente ajuda a construir, muitas das vezes, as demandas necessárias para que a nossa realidade possa mudar.
A importância também da gente fortalecer organizações populares, fortalecer a participação e cada vez mais envolver pessoas, né, nesses espaços para a gente fortalecer a democracia, que é exatamente o caminho que a gente tem para poder resolver as nossas demandas, né, em qualquer lugar que a gente esteja, né? Claro, sem dúvida nenhuma. Inclusive, eu tenho a seguinte opinião, viu? E eu já vi isso no meu estado muitas das vezes. Ai, a gente chega para organizar o movimento, mas o fulano de tal, a dona Maria, o seu Raimundo, não quer fazer parte do nosso movimento e quer se organizar de outra forma. Isso também é uma forma de fazer política. O importante, eu acho que a pauta principal, o importante é que as pessoas se organizem das suas formas, do seu tempo, mas se organizem, entendeu? De qualquer forma possível para que a gente consiga pautar. Ah, eu não quero entrar no teu movimento porque eu acho que não é para mim. Perfeito, beleza. Mas precisa se organizar. A gente está hoje, em 2024, já no segundo semestre, num momento tão importante que é a campanha eleitoral de 2024, que vai eleger ali pessoas que demandam e que nos representam, que falam por nós, né? E a partir dessa perspectiva, a gente precisa compreender o quanto isso é importante. Porque se a gente está falando de fato de uma sociedade que exige a democracia, que inclusive a nossa democracia é muito criança, muito pequena ainda, para o tamanho que o Brasil é, né? Mas a gente todo santo dia tenta construir não uma nova perspectiva de democracia, mas fortalecer essa democracia que a gente tem, claro, pautando as diferenças e as dificuldades que ela também tem. A forma que a sociedade, os coletivos, os movimentos, as entidades de movimento social se organizam é justamente no principal motivo de fortalecer a democracia, de dar voz àquele povo, àquela comunidade, àquela pessoa que está no interior do interior que não tem voz e que precisa, de alguma forma, ser escutado. Eu acho que os movimentos sociais são extremamente importantes. A gente faz parte, hoje eu faço parte do fórum, e esse é um espaço que pensa, que planeja, mas que também executa. Então, assim, não é só o espaço de troca de ideia, né? Que a gente tem espaço de troca de ideia, isso é importante, porque ali cria um espaço de afetividade. Mas não é só a afetividade que a gente precisa. A gente precisa de um espaço que nos escute, que planeje e que também execute. Então, espaços como o Fórum DH, por exemplo, são espaços importantíssimos onde a gente coloca as demandas do norte a sul do país e que a gente consegue planejar os nossos próximos passos. E não só sozinho, né? Coletivamente, que é o mais importante. A gente, por exemplo, aqui no Amazonas, está com uma extrema dificuldade. A gente está no momento de seca do nosso estado, né? Então, as estradas nossas, que são nossos rios, o rio está lá embaixo, assim. Não passa nenhuma embarcação. E acaba, com essa seca, gerando vários focos de fumaça, né? As fumaças, por exemplo, chegaram aqui do interior, estão chegando, inclusive, no município de Manaus. Então, assim, tá uma coisa horrível. E como é que a gente faz, por exemplo, para debater sobre essa questão do meio ambiente, né? Se a gente não consegue se organizar e discutir, por exemplo, as mudanças climáticas. É a pauta do dia, é a pauta do momento. A gente precisa organizar todo mundo para que a gente consiga discutir. Porque, infelizmente, é isso. A gente tem vários eventos acontecendo. O Rio Grande do Sul. Todo o Rio Grande do Sul ficou debaixo d'água. Mas quem é que está discutindo? Quem é que está pautando isso? Isso também é saúde pública, isso também depende das organizações da sociedade civil, isso também depende de vários espaços que entram em discussão, mas em alguns espaços a gente não consegue formular. E é isso que a gente tenta construir todo santo dia. Um belo debate na pauta transversal, o que que isso tem de referência, por exemplo, às mudanças climáticas, com a pauta de saúde pública, tem tudo a ver, gente. Aqui a minha cidade está cheia de fumaça. E se as pessoas não conseguem respirar, né, vão para onde? Vão para o hospital. E se o hospital ficar lotado e não tem capacidade? Aí, meu amigo, isso é muita política pública para ser debatido. Porque a saúde ele precisa ser amplo e ter acesso, as pessoas precisam ter acesso, né? Então, por exemplo, aqui a gente está no debate disso. Todo o estado está tomado por fumaça, a gente está com uma seca, inclusive uma das maiores secas
da história do Amazonas, né? E a gente está formulando de como é que a gente pode resolver esse problema. Os nossos hospitais estão superlotados, com gente com crise de ar, faltando ar, enfim. E aí a gente acaba tendo essa noção de que se a gente não discutir o problema da crise climática transversalizada com a pauta da saúde, a gente não vai chegar numa solução. Mesmo que isso, a natureza nos imponha uma seca dessa, foco de queimada, e a gente tiver uma rede de saúde pública ampla, vários hospitais com vários investimentos, a gente consegue passar e arrumar uma solução. Mas isso precisa fortalecer muito o Sistema Único de Saúde. Muito mesmo. Aproveitando essa fala que tu faz, né, e ligando esses pontos, né, da democracia, da participação, eu acho que seria interessante você colocar, você participa do Conselho Nacional de Saúde, né? Então colocar como que o SUS, o Sistema Único de Saúde, ele possibilita várias opções assim por controle social, que é exatamente as pessoas participarem, buscarem entender e buscarem também levar as suas demandas, né? Agora tem uma campanha até do Conselho Nacional também, dos conselhos locais. Você, inclusive, participou do lançamento, né, dentro de uma atividade do Conselho Nacional de Saúde, do lançamento da campanha Vote pelo SUS. Então, talvez você falar um pouco para nós desse espaço de participação do controle social, ligando isso com esse momento que o Conselho também está junto numa campanha, junto com o Fórum, né, Direito Humano à Saúde, numa campanha que é exatamente para trazer esse aspecto da saúde para a pauta nesse momento eleitoral. Sim, foi importante você perguntar isso, porque às vezes a gente nem sabe o que é o Conselho Nacional de Saúde, né? E eu digo assim, gente, o Sistema Nacional de Saúde é uma das maiores políticas públicas que o povo brasileiro tem, né? É o único sistema gratuito do mundo. Então, assim, é claro que a gente tem algumas dificuldades, algumas deficiências no Sistema Único de Saúde, mas que é um sistema, é uma política pública que facilita a vida do povo, né? E, por exemplo, o Conselho Nacional de Saúde é uma estrutura que a gente precisa fortalecer muito. É claro que existe a estrutura, né, que são eleitas entidades lá para compor o Conselho Nacional de Saúde. Existe também sobre a questão das comissões, das câmaras técnicas, mas existe também um trabalho de base do Conselho Nacional de Saúde em cada estado, em cada município. Esses programas que o Conselho lança de formação, transversalizando classe, raça, gênero, né? Falando da importância, por exemplo, da sociedade se organizar para eleger conselheiros e conselheiras de saúde que debatam sobre o fortalecimento da democracia, mas extremamente importante, que fortaleçam o sistema único de saúde. Digamos e convenhamos, nos últimos 6 anos aí a gente viu o sistema único de saúde sendo destruído. E eu estou falando de uma realidade que eu moro no Amazonas. O Amazonas, por exemplo, na capital de Manaus, foi o único estado que faltou oxigênio. E eu sou biomédico. Eu estava dentro de hospital 28 de agosto quando isso aconteceu. Eu perdi um paredão inteiro de quase 60 pacientes que morreram sem oxigênio. Então, assim, é uma realidade que a gente precisa pautar aqui, de que as pessoas precisam ter consciência, a gente precisa fortalecer essas estruturas. Sendo ele o Sistema Único de Saúde, o Conselho Nacional, as câmaras técnicas, os lançamentos de campanha que é de extrema importância. Inclusive, você citou a campanha que a gente lançou agora, né, que é a campanha Vote pelo SUS, que é uma campanha que debate, de fato, a importância de candidatos e candidatas a prefeitos, a prefeitas, a vereadores, a vereadoras, apoiarem o Sistema Único de Saúde. Pois, ora, a gente se questiona, quem é que faz as políticas públicas? Entendeu? Quem aprova as políticas públicas desse país? Somos nós? Os meros mortais? Não, é quem está no poder. Então, para isso, a gente precisa se organizar, para dizer para os candidatos: olha, é o seguinte, você quer conquistar meu voto? Você precisa defender um sistema único de saúde pública amplo, democrático, que todo mundo tenha acesso, entendeu? Então, assim, é importante essa organização do Conselho Nacional de Saúde, das campanhas, das propostas que a gente faz de fazer oficina de formação, porque isso também é um meio de fazer política. Isso também é um meio de conquistar outras pessoas para se organizarem.
E aí a gente passou por uma época, não lembro bem, das pessoas desacreditando em tudo, né? Desacreditando na política, desacreditando no Sistema Único de Saúde, desacreditando nas vacinas. Gente, pelo amor de Deus, isso é uma época que a gente também não precisa recordar e nem colocar na nossa história, né? A gente trabalha muito para ter um Sistema Único de Saúde fortalecido, a gente trabalha muito para que a ciência, as universidades possam cada vez mais entregar para a sociedade o que de fato foram feitas e foram criadas para fazer. Esse período que a gente passa agora, principalmente esse ano de 2024, colocar em pauta aqui tudo que a gente tem de demanda para os candidatos a prefeito, prefeitas, a vereadores. Gente, a gente está no termômetro para 2026, que é uma das maiores eleições que a gente está esperando, né? Tudo depende, inclusive, dessa eleição de 2024. As entidades, os movimentos precisam fazer com que as pessoas possam acreditar novamente na política. Porque é isso. Se a gente não se organiza, uma hora alguém vai falar por nós. E, infelizmente, às vezes as nossas ideias não são as mesmas ideias de outros companheiros, né? E aí, para que a gente consiga mudar essa realidade, meu amigo, é se organizando. Se organizando na comunidade, se organizando nas suas bases, se organizando em qualquer movimento que esteja, de fato, fortalecendo a democracia e dizendo, vamos organizar, vamos pautar, entendeu? Porque a sociedade, a política, ela foi feita para transformar a vida da pessoa. Entendeu? Se a gente não conseguir se organizar para transformar a vida das pessoas, alguém se organiza e alguém fala por nós e alguém transforma a nossa vida. E às vezes, muitas das vezes, não é do jeito que a gente quer. Não é do jeito que a gente quer. E nesse sentido é importante também, quando a gente fala, né, da campanha, que a campanha quer pautar o tema saúde nessas eleições municipais, também uma das ideias é discutir como que eu defendo o SUS, né? Nesse sentido, talvez é interessante a gente reforçar o fórum, junto com o Conselho Nacional de Saúde, elaborou um texto, né, que é um manifesto, onde ali pontua algumas coisas que são importantes também para a gente entender qual é que é uma posição quando a gente fala em defesa do SUS. O manifesto, ele é um instrumento, inclusive, para a gente poder, a partir da leitura dele, fazer uma discussão, né? O que que é o SUS que a gente entende que é o melhor para nossa comunidade, para nossa cidade, né? Não, claro, isso é de extrema importância, porque eu acho que às vezes a gente fica repetindo, né? Vamos defender o SUS, vamos defender o SUS. Mas como é que defende o SUS, né? O que a gente quer para o SUS? Porque não adianta você só ter acesso à saúde. Mas como é a qualidade do Sistema Único de Saúde, né? Eu acho que primeiro é sobre a questão da ampliação do Sistema Único de Saúde. Se a gente não discute o investimento nessa pauta, a gente não tem como estruturar o Sistema Único de Saúde. Se a gente não discute educação continuada, a gente não tem como formar novos profissionais para que a gente consiga ter um sistema de saúde qualificado. Se a gente não discute, por exemplo, na área da educação, uma grade curricular de que o curso de medicina ou qualquer curso de saúde não tem que ser 70% IAD e sim presencial, isso a gente está falando que a gente está formando profissionais para atender pelo computador. É claro que a gente precisa se adaptar à nossa realidade de internet, de redes sociais, de computador, mas assim, gente, a gente está falando de cursos extremamente importantes e que cuidam todo santo dia com vida de pessoas. Então não dá para me formar um profissional qualificado, ele tendo, por exemplo, na área da educação, 70% do seu curso por IAD, né? Então, quando a gente fala de que sistema único de saúde que a gente quer, primeiro a gente precisa falar de investimento. Segundo, que o sistema único de saúde ele precisa ser para todos e todas, né? A gente precisa entender que o sistema único de saúde precisa de mais investimento, então a gente aí, dessa época, sofreu alguns congelamentos sobre o investimento da saúde pública, e isso teve consequências nos territórios, teve consequências nas grandes capitais, na atenção básica, principalmente, porque a primeira coisa quando tem um congelamento do sistema único de saúde é a atenção básica que se tira, e se a gente investe em redução de danos,
A gente está falando que as estatísticas, por exemplo, de um agravamento de uma doença, a gente consegue baixar essas estatísticas. Se eu tenho, por exemplo, uma casinha de saúde numa comunidade, a gente luta para ter duas casinhas de saúde. A gente luta para ter três casinhas de saúde, justamente para que a gente consiga evitar, né, o agravamento dessas doenças que a gente tem aí na sociedade. Mas o modo principal, também para que a gente consiga fortalecer aí o Sistema Único de Saúde, fortalecer a democracia, fortalecer aí os movimentos sociais, é principalmente pautar a questão da campanha de 2024. Como você falou, o Conselho Nacional de Saúde, junto com o Fórum, a gente lançou uma carta, né, com alguns critérios lá de como é que um candidato, para que consiga assinar a nossa carta, precisa defender. Porque não é assim, a gente lança uma carta e todo mundo assina, todo mundo compartilha das mesmas ideias que a gente? Não. Eu acho que. E aí, já convidar todo mundo que está ouvindo esse podcast, viu, galera? Acessem a nossa carta, acessem a nossa campanha, assinem campanhas como essa construída tanto pelo Conselho Nacional quanto por organizações que compõem aí o Fórum Nacional é de extrema importância, né? Que às vezes a gente constrói uma campanha e não consegue construir uma narrativa. E a gente construiu essa campanha construindo uma narrativa, ouvindo os movimentos sociais, ouvindo os conselhos. Então, quem quiser acessar, assinar a nossa campanha, vai ter a descriçãozinha aqui no podcast, fiquem à vontade, assinem muito, principalmente compartilhem muito, se vocês acreditarem nas mesmas ideias que a nossa carta compromisso tem lá, entendeu? Porque eu acho que é de extrema importância a gente alavancar essa campanha para que os candidatos e candidatas de 2024 se comprometam em ampliar o Sistema Único de Saúde. A participação nossa nas organizações sociais, e como você falou, né, em vários espaços que tem de participação, mas é a partir dessa participação, a gente expressando também o nosso pensamento e as nossas ideias, que a gente vai conseguir influenciar também na implementação de políticas públicas, né? Claro, eu já queria aqui dizer que eu acho que a nossa sociedade só vai se transformar a gente conseguir atingir a consciência de classe do nosso povo, né? Então, acho que o nosso dever, a nossa missão é de organizar, de fato, e de organizar uma rebeldia consciente, né? A nossa missão é pequena, é transformar o mundo e colocar ele como um mundo melhor. Eu sei que é muito pequeno transformar o mundo, mas a gente tem capacidade intelectual, política, social de fazer isso, né? A gente vê que o Brasil ele tem várias qualidades. Primeiro é a sua grande diversidade e como os movimentos sociais se organizam. Cada estado, cada município, cada território se organiza de algum jeito. E eu, todo santo dia, estou dentro de uma comunidade quilombola, estou dentro de uma comunidade indígena, estou dentro de uma periferia, pego um barco, vou e atendo quem eu preciso atender. E uma das pautas mais importantes que a gente precisa combater é o projeto que, às vezes, a extrema-direita ela aponta para a nossa sociedade brasileira, que é o projeto da fome. Gente, o projeto da fome no Brasil é um projeto de dominação social. Se a pessoa sente fome, se a pessoa tem fome, é um projeto de dominação social. Então, assim, a gente tem como resolver a fome no país. Isso não é uma solução que a gente precisa estudar. Ora, a gente está no Brasil, que é um dos maiores exportadores, por exemplo, de grãos, né? A gente está num país que tem fazendas e fazendas e que produzem, por exemplo, alimentos, né? O índice de desperdício de alimento no Brasil é muito alto. Então, assim, falando para vocês que a gente precisa se organizar, a gente precisa debater. Se você não quiser se organizar em entidades nacionais, organize sua comunidade, organize sua periferia, organize seu bloco de rua, organize sua ciranda, sua dança, mas se organize. A gente precisa que a sociedade brasileira consiga se organizar. E diga para você mesmo que a responsabilidade de a gente conseguir mais políticas públicas e conseguir transformar essa sociedade é nossa.
porque nós temos nosso título de eleitor e a cada 2 anos a gente tem eleição. E é importante a gente transformar a sociedade com representantes que votem pelo povo e com o povo. É importante a gente colocar representantes desses espaços que saiam das nossas comunidades, que saibam a nossa realidade e consigam pensar a solução para a nossa realidade. Então, se organizem, mais uma vez fortalecendo que o Fórum, junto com o Conselho Nacional de Saúde, lançou aí a carta Vote pelo SUS e também já lançou a campanha Vote pelo SUS. E se você quiser conhecer mais o nosso trabalho, vai lá no nosso site, DH Saúde, conheça as outras organizações também que compõem, que a gente está à disposição aqui para auxiliar qualquer pessoa que queira conhecer o nosso trabalho como Fórum Nacional. Muito bem, então chegamos ao final desse episódio do Vote pelo SUS. A gente agradece, né, imensamente ao Juan por compartilhar a sua experiência com a gente. Então, Juan, a gente abre espaço para você se despedir também e a gente agradece a tua participação nesse programa de hoje. Eu que agradeço, gente. Muito obrigado pelo espaço. Quero dizer que esse espaço é de extrema importância, principalmente de um garoto preto que mora no interior do estado do Amazonas. Eu acho que as nossas narrativas precisam ser fortalecidas com um espaço como esse. Muito obrigado e até a próxima. Muito bem, então, não se esqueça, você que está nos acompanhando, de acessar, né, a nossa carta também, então, da campanha Vote pelo SUS e adicionar sua assinatura. Essa campanha estimula que a saúde pública seja uma prioridade na campanha eleitoral que está acontecendo nesse ano em todo o Brasil. Então, acesse forumdhsaude.org.br e acompanhe a gente por lá. Para fortalecer a luta pela defesa do SUS, convidamos você a compartilhar esse podcast com seus contatos, acompanhar os próximos episódios e contribuir no debate com candidatas e candidatos sobre o futuro do SUS em nossos municípios. Até o próximo programa. Você acompanhou o podcast Vote pelo SUS, um programa do Fórum Direito Humano à Saúde. Acesse o site forumdhsaude.org.br e conheça mais sobre as organizações que fazem parte do Fórum e nossas propostas para fortalecer o compromisso com o SUS nestas eleições.